Olá pessoal, bem-vindos ao Dicas do Tornes e hoje eu quero falar um pouco sobre agregação com médias móveis no Elasticsearch. Mas o que vem a ser, médias móveis? Bom, médias móveis é um indicador que calcula a média de um determinado valor em um determinado período de tempo. Exemplo, calcular a média das ações da Petrobras nos últimos 10 dias. É muito utilizado por analistas técnicos do mercado financeiro para análise de tendências de ativo ou ações. Possui diversas variantes, porém as mais usuais são as médias móveis simples e as médias móveis exponencial. No contexto do Elasticsearch, essa agregação ela foi adicionada desde a versão 2.0 do Elasticsearch. Tá? E possui alguns parâmetros que são responsáveis por determinar o comportamento da média móvel. Então, o primeiro parâmetro é o Bucket Path, que é utilizado para o cálculo da média móvel. Nesse Bucket Path você vai definir qual campo lá no Elasticsearch que você vai usar para o cálculo da média móvel. O Model define o tipo de média móvel que você vai trabalhar. Se é a simples, se é a linear, a exponencial e assim por diante. Tá? Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas médias aí. Bom, depois eu tenho um window, que é o período que será analisado. Por padrão, ele define os últimos 5 valores, tá? Mas você pode setar mais valores, né? Ou seja, os 10 últimos valores, os últimos 20 valores. Depois os settings define o comportamento do model, tá? Então, se você seleciona, por exemplo, simples lá, em settings você vai definir o comportamento desse model que você escolheu. E o Minimize, ele serve para poder escolher a melhor configuração em settings para o modelo escolhido. Então, por exemplo, se você seleciona lá, por exemplo, o Linear e você ativa o Minimize, ele vai começar a fazer diversos testes para poder encontrar a melhor configuração de settings para aquela análise. Aqui cabe um detalhe importante, que uma vez que você ativar o Minimize, dependendo do volume de informação que você estiver analisando no Elasticsearch, isso pode dar um overhead aí na consulta ou na agregação que você está fazendo, justamente porque o Minimize fica fazendo vários testes até encontrar a melhor configuração. Pois bem, então aqui temos um exemplo de uma consulta usando médias móveis, uma agregação. Então nesse caso aqui, ele está definindo dentro aqui do quadro vermelho, que é o The Moving Average, ele está pegando justamente lá, se você observar aqui no nosso quadrinho, no nosso slide, ele está pegando justamente o Bucket Path e atribuindo o campo que está sendo utilizado para fazer essa soma, uma janela de 30, que significa os últimos 30 valores, e o modelo que ele está usando é o simples. Tá? Mas se você observar aqui um pouco nessa agregação, as linhas anteriores ao quadro vermelho, você vai observar que ele monta um date histogram no intervalo de um mês, depois ele gera uma nova agregação para pegar justamente o campo price, que é o campo de cálculo, e atribui um apelido para esse campo, no caso um nome para essa agregação, que é o thesum, e pega essa agregação thesum e joga no bucket path para então ele criar ali a agregação por média móvel. Ok, o que a gente vai fazer então aqui nessa dica? A gente vai coletar os dados com o Logstash. Tá? Então a gente vai coletar os dados da movimentação do mercado do Bitcoin, na API do mercado do Bitcoin, que é uma exchange que tem aqui no Brasil, que possui APIs públicas, que você pode consultar essas APIs para justamente pegar os dados da movimentação do Bitcoin dentro do Brasil. Tá? E nós vamos acessar essa URL, que é justamente a URL que possui aí, ou seja, a API que nos dá acesso a essa informação. Depois a gente vai armazenar isso no Logstash, no Elasticsearch. A gente vai pegar então os dados coletados pelo Logstash e nós vamos gerar um índice diário separado por exchange. Por exemplo, vamos pegar aqui o estoque, exchange, traço e o dia do mês. Tá? Isso aqui é legal porque lá na frente você vai observar que depois a gente pode pegar várias exchanges, não só do Brasil, mas de outros países,
para até fazer comparativo de valores entre elas e até mesmo verificar qual das exchanges está pagando mais pelo Bitcoin. E aí você pode usar o recurso de arbitragem, né, para poder comprar num lugar mais barato e vender num lugar mais caro, por exemplo. Finalmente, a gente vai pegar todos esses dados, né, e analisar isso com o Kibana usando médias móveis. Tá? E aí a gente vai usar um line chart da movimentação do Bitcoin. E aí a gente vai pegar e vai fazer uma análise, vai aplicar a agregação por média móvel e você vai verificar ali as tendências da, do mercado Bitcoin. Ok? Vamos lá. Bom, mão na massa. Vamos fazer na prática para que você possa entender todo esse fluxo, né, de coleta, armazenamento e geração da análise ali com o Kibana. Muito bem, pessoal. Você usando aí seu terminal preferido ou um put para Windows, alguma coisa nesse sentido, acessa o servidor que está o seu Logstash, né, o seu Elasticsearch ou o seu Kibana. Que no meu caso eu configurei todas essas ferramentas na mesma máquina, né? Então não estou usando o cluster de Elasticsearch, não estou usando nenhum tipo de recurso além do que o padrão que já está no vem de instalação, default, tá? Bom, eu baixei os pacotes Deb lá do site da Elasticsearch. Mas se você tiver aí o seu Red Hat, CentOS, baixa os RPMs, ou se você desejar baixar só o TarGZ também fica à vontade. No meu caso aqui eu já estou entendendo que já está instalado o seu Logstash, o seu Kibana, o seu Elasticsearch, tá? Então nesse caso aqui eu só vou startar, né? Eu só vou iniciar os meus serviços, mas antes de eu fazer isso, deixa eu mostrar para vocês a configuração que foi feita do Logstash para poder fazer a coleta dos dados lá no mercado Bitcoin. Então, acessando aqui o diretório default que o Logstash, quando você instala, ele cria, né? Então fica dentro de etc logstash conf.d e aqui dentro eu criei um arquivo chamado trades.conf e dentro desse arquivo tem uma série de configurações que eu realizei aqui para poder fazer justamente a coleta. Bom, para quem já tem um certo costume com o Logstash, ele possui ali três grandes blocos, né, de configuração da coleta que determina o comportamento de coleta, tratamento da informação e para onde ele vai jogar isso. Então, nesse caso, eu tenho aqui o input, que é o primeiro bloco, onde eu declaro aqui qual que vai ser a fonte que eu vou coletar de dados, né? Depois o segundo bloco é o filter, né, que seria o tratamento daquele dado após a coleta, né? E finalmente, depois desse tratamento, eu tenho o output, que é justamente para onde eu vou jogar esse dado tratado, tá? Então, sempre o Logstash tem esses três grandes blocos de configuração, onde você determina o comportamento ou do fluxo da informação. Bom, eu usei aqui um plugin exec, né, que é de execução de comandos, né, na qual ele vai executar um comando para poder então buscar informação lá no mercado Bitcoin. Então esse plugin ele é composto aqui de alguns parâmetros. Por exemplo, o exec ele é composto do comando, do command, e aqui eu uso um outro comando que é o cur, né, ou CURL para quem tem familiaridade com esse nome. E aí eu passo justamente o endereço, né, da API do mercado Bitcoin, onde vai me retornar ali o resultado da movimentação do Bitcoin naquele momento da consulta. Então eu já aplico um codec para ele JSON, porque o retorno dessa API é um JSON, né? Faço a consulta no intervalo de 60 segundos, tá? Então a cada 60 segundos ele vai pegar essa informação e aqui eu defino um type para ele, né? Só para poder dar um flag nesse dado para falar que ele é do mercado Bitcoin, tá bom? Então está feito o primeiro plugin de coleta, né? Que eu estou usando o comando exec aqui. Ele vai então executar um curl para poder puxar essa informação. Depois eu aplico aqui um filter nele para poder tratar essa informação e tratar alguns campos, né, que esse JSON me retorna. Então aqui eu tenho uma condição onde eu pergunto, olha, se o campo tipo, né, foi igual ao mercado Bitcoin,
Então você vai aplicar aqui para mim um plugin date, né? Um plugin date. E esse plugin ele serve para o seguinte: eu estou pegando aqui, ele vai fazer uma regra para identificar se o campo date casa com o Unix timestamp, né? Se ele casar, então o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar este campo e substituir o campo padrão do Elasticsearch para campo de data, né? Para quem já tem costume, o campo timestamp, @timestamp, né, é o campo padrão que determina a data dentro de um registro, né, de um documento dentro do Elasticsearch. E eu estou justamente pegando o campo de data que vem lá do mercado Bitcoin, do JSON do mercado Bitcoin, e substituindo pelo o timestamp, ou seja, o valor que está em date vai vir para dentro do timestamp. E aí eu tenho, vamos dizer assim, o tempo real daquela informação, né, o tempo exato, o tempo correto daquela informação no momento da consulta. Se caso eu não fizesse isso, por exemplo, eu poderia ter uma diferença aqui entre o campo date e o campo @timestamp, poderia ter uma diferença ali. Tá? Se bem que nas versões mais atuais do Kibana, do Elasticsearch, você, lá no Kibana, por exemplo, você pode atribuir qualquer campo de data, quando você vai, por exemplo, configurar o seu índice. Não necessariamente você precisa fazer essa troca. Por uma questão mesmo de boas práticas, a gente faz isso, tá? Mas nada impede de que você já sete diretamente o campo date, tá? Obviamente ele precisa estar num padrão que seja reconhecível pelo Kibana. Ok. Depois eu estou aplicando aqui também um plugin Mutate. Para que serve esse plugin? O Mutate ele tem várias funções e uma delas é fazer a conversão de um campo para um determinado tipo do campo, o tipo mesmo do campo, o mapeamento do campo, né? Por exemplo, por padrão, se você não define um tipo ou um mapeamento desse campo, por exemplo, ou de qualquer outro campo que você vai inserir dentro do Elasticsearch, o Elasticsearch atribui ele como um tipo string, ou um mapeamento string, né? Ou seja, um campo texto. E em alguns momentos você não consegue fazer algumas análises justamente porque ele é um campo texto. Você teria que fazer uma conversão desse campo, ou já ter um mapeamento pré-definido. Nesse caso aqui, eu estou pegando alguns campos que vêm do retorno do JSON e aplicando, dizendo para ele que o seguinte, olha, esse campo height, low, last, seal, buoy e vol são campos do tipo float, ou seja, campos numéricos, né, com ponto, campos com ponto, casas decimais, tá? Por que isso? Porque na hora que ele for fazer a inserção dessa informação dentro do Elasticsearch, ele vai entrar com essa informação lá de campo float e aí eu consigo fazer cálculos, por exemplo, de soma, subtração, agregações, né? Se ele não tivesse essa configuração ou não tivesse setado esse tipo ou mapeamento, com certeza eu não conseguiria fazer agregações com ele, por exemplo, soma, tá? Então é por isso que eu faço a conversão desses campos aqui, aqui no próprio Logstash. Bom, feito isso, aplicado todas essas modificações e filtragens na informação, eu vou jogar isso para algum canto, né? E esse canto eu vou usar aqui dentro de Output o plugin Elasticsearch, né? E ali eu vou definir o índice que vai ser criado. Então eu estou definindo aqui estoque, ou seja, o tipo que seria a exchange, que vai ser o mercado Bitcoin, e o dia do mês que está sendo criado ou que está sendo gravada essa informação, ou índice, né? Na qual essa informação está sendo gravada, tá? O documento está sendo inserido ali naquele dia, tá? E aqui é o hosts, onde está o Elasticsearch efetivamente, né? No caso aqui eu estou usando o localhost, então você vai setar aqui qual o IP do seu Elasticsearch aí, o FQDN, o hostname, assim por diante, ok? Simples assim, não tem muito mistério, dando uma recapitulada no que a gente falou aqui sobre essa configuração. Então eu atribuo o input, e aqui eu atribuo o plugin exec, que vai consultar minha API lá no mercado Bitcoin, um intervalo de 60 segundos, já codifico para JSON, e o tipo aqui, mercado Bitcoin. Entro com a filtragem, verifico se o campo tipo é igual ao mercado Bitcoin, aplico o filtro de data para
fazer a substituição do campo date, que vem do JSON, para o campo timestamp, que é o campo padrão do Elasticsearch de data. Depois eu aplico aqui um plugin mutate para poder fazer a conversão do tipo do campo, para permitir agregações lá dentro do Kibana. E finalmente eu jogo ele para dentro do Elasticsearch através do bloco output e do plugin Elasticsearch. Ok? Simples assim, sem muito mistério. Vamos para a próxima etapa. Muito bem, agora que a gente já entendeu como é que o logstash está configurado, eu vou fazer um teste aqui com aquele comando lá do input do plugin exec para vocês verem o retorno da API do mercado Bitcoin. Então aqui eu vou usar o comando cur, que é o mesmo comando que está lá no plugin exec, para ver qual retorno que ele me traz quando eu faço então a consulta no mercado Bitcoin. Vamos lá? Então eu vou colocar cur https www.mercadobitcoin.net API/BTC, que é o código do Bitcoin, né? Ticker. E vamos ver o que ele me retorna. Opa, ele me retornou uma informação aqui, que é um JSON. Então ele me trouxe aqui ticker, o valor mais alto, o valor mais baixo do Bitcoin, o volume negociado, o último valor que foi fechado no último minuto, o valor de compra, o valor de venda e a data que ele me retornou, que é um timestamp. Legal. Vamos verificar de novo? Vou fazer a mesma consulta para ver se houve alguma alteração da última consulta que eu fiz. Então vamos lá. Executo novamente o comando cur. Ok, então vamos verificar aqui se teve alteração. Olha, no valor mais alto não teve alteração, no mais baixo também não teve. Houve nem alteração, não houve alteração no volume, nem também no último valor. Praticamente não teve nenhuma alteração. Aliás, teve alteração do valor de venda, né? Alguns centavos aqui só. Vou fazer mais uma consulta, só para ver se teve alguma mudança. A princípio teve no volume, teve também no último valor, o valor de compra permaneceu e o valor de venda também permaneceu o anterior e o timestamp muda. Então, fica claro aqui para vocês qual o retorno que o mercado Bitcoin dá quando você consulta a API pública dele. E é isso que o Logstash vai realizar quando a gente iniciar ele. Ok? Muito bem. Eu vou limpar minha tela aqui agora. E agora eu vou iniciar o Elasticsearch, tá? Então eu vou digitar o comando systemctl start Elasticsearch. Como estou usando aqui o sudo, né? Eu vou entrar aqui com a senha do meu usuário. Vou colocar o sudo aqui para ficar mais claro para vocês. Vou startar também agora o log stash. Ele vai solicitar minha senha. Legal. E já vou startar também o meu Kibana. Legal. Bom, preciso ver se todos esses processos estão realmente no ar, né? Então, existem algumas formas. Vou dar um PSLX aqui, pipe grep, Elasticsearch, só para verificar se o processo está no ar. Legal, está aqui, rodando. Vou fazer a mesma coisa com o Logstash. Legal, também está rodando. E finalmente o Kibana, né? O Kibana geralmente é um processo Node, né? Node.js. Também está aqui, né? Pode ser também como Kibana, tá? Bom, para verificar se as portas, né, tanto do Elasticsearch, do Kibana e do Logstash estão no ar, então você pode digitar o comando netstat -nltp e ele vai te retornar aqui as portas que estão ativas, né, dentro da sua máquina. Então, primeiramente, eu tenho aqui a porta do Elasticsearch,
que é 9200 por padrão e a 9300. Eu tenho a do Kibana, que a default é 5601, né? E tem uma porta aqui, ó, que poucas pessoas conhecem, mas nessas versões novas do Logstash, ele já veio com essa porta 9600 que permite você consultar o estado da API do Logstash para você verificar se está tendo alguma sobrecarga, métricas, o estado da JVM e assim por diante, tá? É isso aí. Bom, pessoal, com tudo agora no ar, todos os serviços, eu vou esperar agora pelo menos uns 20 minutos para que o Logstash fique coletando os dados lá no mercado Bitcoin para gerar uma massa de dados e a gente então conseguir realizar ali uma análise através do Kibana. Então eu vou deixar aqui rodando durante 20 minutos e aí eu já retorno com a nossa gravação para então a gente iniciar o Kibana e verificar ali os dados que o Logstash coletou. Ok, pessoal, agora vamos acessar o Kibana, já se passaram ali os 20 minutos, e agora a gente vai fazer o acesso ao Kibana justamente para verificar, né, os dados lá no Elasticsearch. Então, eu vou digitar aqui localhost, ele vai carregar o meu Kibana. Lembrando que eu estou usando as versões 6, tá? Tanto do Logstash, quanto do Elasticsearch, quanto do Kibana, tá? Que é 6.2 que eu estou utilizando. Então, a telinha inicial do Kibana, né? Ele já vem um pouquinho diferente das outras versões anteriores. Você já tem uma pré-visualização aqui dos módulos que o Kibana tem, né? E quando você acessa pela primeira vez o Kibana e não tem nenhum índice configurado nele, né, ele pede para você configurar esse índice. E é o que nós vamos fazer. Então a gente vai clicar aqui no Index Partners para poder criar o índice para fazer a análise. Legal, ele vai carregar a primeira tela aqui do Create Index. E aqui eu vou definir o nome do índice, que no nosso caso é o Stock. À medida que eu vou digitando, tá, ele vai me trazendo os índices que têm relação com esse nome que eu estou digitando aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar estoque traço asterisco, ele vai me trazer todos os índices daquele dia. Aqui vocês estão visualizando alguns índices do passado, né, que eu estava fazendo alguns testes e aí já está me trazendo algumas informações aqui. Tá? Legal, é isso mesmo que eu quero. Então, eu vou definir aqui no campo index qual o nome do índice, traço asterisco, que é o estoque. Então, eu vou para o próximo passo. O passo 2, ele está perguntando para você assim, qual que é o campo que será o balizador de data, né? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar aqui o campo timestamp, que foi o campo que eu defini lá no meu Logstash, que eu fiz a conversão, né? Onde eu peguei o campo data, que vem do JSON, e substituí no campo @timestamp. Então, selecionado o campo timestamp, eu vou então criar o índice. Muito bem. Quando você clica no botão criar o índice, ele vai para uma outra tela te apresentar os dados daquele índice, né? Ou seja, ele vai fazer uma consulta no Elasticsearch para trazer os campos que estão dentro daquele índice que você criou, dentro dos índices que ele fez a leitura, né? E aí ele vai trazer para você aqui o nome dos campos, né, que está no documento, o tipo dele, o formato, né, se ele é pesquisável ou não, se ele é agregável ou não. E aqui eu quero chamar a atenção para os campos que a gente solicitou a conversão do tipo dele, olha. Então, se você observar, o campo de compra, de venda de data, de preço mais alto, mais baixo, né, o de volume, todos eles estão como number, né? E aí, ou seja, isso comprova que a nossa configuração funcionou e que o mapeamento está sendo feito de forma correta, conforme a gente solicitou lá no campo, no plugin Mutate, no momento da conversão do campo, tá? Os demais campos, se você observar, ele ali atribui aqui o valor string, né, para os demais campos. Legal. Qual que é o próximo passo agora? Eu preciso ver se o dado realmente está sendo lido pelo Kibana.
Para isso, eu vou clicar aqui na opção, aqui no menu do seu lado esquerdo, na opção Discover. Logo, ele vai carregar aqui os dados, né, minuto a minuto, né? Então, ele está trazendo aqui os últimos 15 minutos, tá? Ali apareceu um alerta aqui no meu browser, mas é porque eu tinha configurado um índice no passado e aí ele dá um conflitozinho, tá? Mas pode ignorar isso, é porque eu deletei o índice, recriei de novo e ele está dando um aviso, na verdade. Bom, mas o fato é que ele está trazendo os índices minuto a minuto, ó, 23, 29, 23 e 30, né? E assim por diante, tá? Então está dentro daquilo que nós estamos esperando para a coleta ali da minha informação lá no mercado Bitcoin. Aí por uma curiosidade, né, eu vou abrir aqui dentro do Discovery, aqui na tabela, né, a informação que ele traz para mim. Então pode observar que tem todos os campos aqui, né, do volume, do preço de venda, do preço mais baixo, do último preço, do preço mais alto, a data, né, que é um timestamp, e aqui eu tenho o campo de preço de compra, né, também está trazendo aqui. Né, e aqui ele mostra o comando também que ele executou. Né, o logstash passa também como comando que foi executado para trazer a fonte de dados. Né. Aí aqui são os campos padrões do próprio Elasticsearch, né? Que é o campo índice, o índice, né? O ID do documento, que é um número único, que ele gera automático, a versão e assim por diante. Tá? Não vou entrar nesses pormenores, aí fica para uma próxima dica que a gente for trabalhar aí. Muito bem. Uma vez que eu tenho aqui essa informação já sendo inserida dentro do meu Elasticsearch, sendo visualizada pelo Kibana, eu vou começar a construir então a primeira visão para trazer para mim ali a movimentação do mercado. Né? Então eu vou aqui no menu esquerdo, aqui na opção Visualize, que também está gerando um errinho porque eu estava com o índice passado, eu vou dar só um OK para ele ignorar, tá? No caso seu aí não vai acontecer isso, porque é um índice novo. Né? No meu caso eu estava fazendo teste com o índice passado, então geralmente aparecem essas mensagenzinhas aqui. Eu vou criar uma nova visualização, vou usar o campo aqui Line, né? A opção de line, né? do Basic Charts aqui. Vou definir aqui que o meu índice que vai ser analisado vai ser o estoque, né? Se caso tiver alguma consulta salva, eu posso utilizar ela também como balizador para recriar a visualização, mas no meu caso eu vou setar diretamente para o índice. E aí ele vai me carregar aqui já um gráfico, né, com count definido, que foi os últimos 15 registros que ele trouxe. Faz até sentido, porque 15 minutos são 15 registros, né? Mas aqui a gente vai fazer uma modificação. Nesse caso aqui, eu quero que ele me traga essa informação dentro de um período de tempo, né? Dentro de uma linha de tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro ponto, eu vou tratar aqui o eixo Y, né? Aqui na opção Metrics. Aqui eu vou usar o campo de média, né? não mediana, né? E vou puxar o campo aqui Ticker Last, que é o último preço do Bitcoin, tá? E aqui vou atribuir um nome aqui, Last Price, só para deixar a legenda bonitinha. E agora o próximo passo aqui no Kibana é ajustar aqui o Buckets, né? E aí eu vou ajustar o eixo X para poder então dar a linha do tempo. Então eu vou clicar aqui no X a X, né? Selecionar a agregação vai ser por Date Histogram, tá? O campo de agregação de data vai ser o arroba timestamp e o intervalo vai ser de minuto, né? Ou seja, o intervalo aqui vai ser de minuto. E aqui eu vou colocar aqui período, né?
período. Bom, isso aqui, primeiramente, nesse primeiro momento, é o suficiente para gerar aqui a primeira visualização. Então vamos aplicar aqui as configurações aqui no Apply Change. E logo eu tenho aqui a movimentação do Bitcoin, né, nos últimos 15 minutos, né, da informação que foi coletada lá no meu mercado Bitcoin. O próximo passo agora, eu quero analisar aqui somente a faixa de dados onde o gráfico está realmente sendo apresentado, né? Eu quero ignorar toda essa faixa, essa parte branca aqui do 0 ao 30, que não faz nenhum sentido para análise. Então, para isso, eu venho aqui em Metrics e Axis, aqui na opção, tem aqui a opção Metrics, e aí eu tenho aqui o eixo Y, eu vou expandir aqui o Left Axis, e aqui em Scale Type, eu defino aqui Square Root, ok? E aqui, ó, em Show Advanced Options, tá? Você seleciona aqui a opção Scale to Data Bounds, né? Scale to Data Bounds. Bom, feito isso, você pode aplicar as alterações e o gráfico, então, ele vai fechar somente no intervalo de dados que está sendo gerada a informação dentro do gráfico, né? E aí eu ignoro aquela parte do 0 ao 30 lá, do 0 ao 20, alguma coisa que não faz nenhum sentido para mim. Bom, eu ainda posso dar uma melhorada nessa informação, porque tem tendo muita quebra aqui, né? Tá muita quina, né, no gráfico, está um pouco, vamos dizer assim, grosseiro. Aí você pode fazer o quê? Você pode suavizar essas linhas, né? E aí, para suavizar essas linhas, você vai ver aqui na opção Metrics, em Last Price, no caso é o eixo Y, né? E suavizar o gráfico. Aonde? Aqui em Line Mode, você coloca Smoothed e manda aplicar a configuração. Logo, você vai observar que o gráfico já tem uma suavização das quinas, vamos dizer assim, das pontas do gráfico, né? E para finalizar nesse ponto aqui de deixar o gráfico um pouquinho mais bonito, né? Você pode observar que nós temos aqui alguns círculos dentro do gráfico, né? Que também não fica muito elegante, né, para fazer análise. Então, nós podemos também remover esse círculo, desmarcando a opção Show Cycles aqui. Tá? Então, você desmarcou essa opção, aplica as alterações, e aí essas bolinhas, né, os círculos que estão no gráfico, eles somem, né? Muito bem, eu vou dar uma atualizada aqui no gráfico, só para pegar aqui, ó, aqui em cima. Geralmente no de vocês vai aparecer os últimos 15 minutos, mas você pode, por exemplo, clicar aqui, vir aqui na opção Quick, né? Provavelmente deve ser a padrão que já está definida aí, e coloca aqui dos últimos 30 minutos, por exemplo. Meu gráfico vai estar um pouquinho maior aqui, né? Porque ele coletou mais informações aí nesse período, né? Obviamente que um gráfico de 30 minutos aqui, ele tem poucas informações, né? Só 30 informações apenas, né, de coleta. Mas é suficiente para que você já comece a verificar aqui as alterações que está acontecendo aí no mercado. Bom, como nós já montamos agora o nosso gráfico dos últimos valores, né, dentro de um período de tempo lá do Bitcoin, eu deixei coletando mais dados, tá, para poder gerar uma massa um pouco mais interessante. E aí eu vou fazer um ajuste aqui no gráfico, em que eu vou pegar aqui as últimas 24 horas e vou ajustar o gráfico dentro desse período que eu coletei, tá? Pronto. Aqui fica mais evidente, né, a movimentação do mercado entre 10 horas e 8 horas da manhã, né? Então aqui eu deixei rodando durante a madrugada,
justamente para coletar informações durante esse período. E aqui você vê claramente como o mercado oscilou durante a noite, né? Uma das coisas interessantes de quem opera em mercado de criptomoeda é que ela é 24 horas, né? Ela não para, ela fica operando 24 horas ali. Então não é igual a bolsa de valores tradicionais, em que ela sempre, aqui no caso do Brasil, ela inicia sempre às 10 e para às 5 da tarde, né? A bolsa fecha nesse horário e nos fins de semana ela não opera e feriados também não. Diferentemente, as criptomoedas não têm horário, né? Não tem feriado, ela é 24 horas operando ali, né? E aqui você pode perceber que teve bastante oscilação do preço, né, fechado a cada minuto, né? Então ele variou aqui de 29.550 até 950, né, chegando ali na casa dos 30 aproximadamente. Legal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar agora uma média móvel, né, simples, com os valores padrão, né, da agregação, para que você possa observar ali, né, como ela se comporta diante do gráfico que nós temos aqui, tá? Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui novamente em Data, ou Data. Nós vamos aqui no botão Add Metrics, ou adicionar uma nova métrica. Essa métrica vai ser Y, tá? E o tipo de agregação que eu vou selecionar aqui vai ser a agregação. Lá embaixo, tá? Nós temos Parent Pipeline Aggregation. Você tem lá Moving AVG ou Moving Average, tá? Seleciona Moving Average e aqui ele pergunta qual que é a métrica. Vai ser uma métrica customizada. Não vai ser. Eu vou usar a métrica Last Price, que foi o eixo Y que eu defini aqui, que é o último preço, né? Então eu selecionei ele e aqui em Custom Label eu vou colocar aqui SMA 5, porque geralmente quando você vai consultar gráficos, né, indicadores, sempre vai aparecer como Simple Moving, né, no indicador lá de média móvel. Então nesse caso aqui, eu vou colocar um SMA 5, porque 5 quer dizer o quê? Ele vai considerar sempre os últimos cinco valores para poder fazer o cálculo da média móvel, que é o padrão se você não define nenhum valor de período, né, para a média móvel. Tá bom? Bom, feito isso, então, já é o suficiente para a gente testar a primeira versão minha da média móvel. Então, eu vou aplicar aqui no Apply Change e vamos verificar o que aconteceu com a média móvel. Olha lá. Apareceu aqui então para mim uma nova linha, uma linha azul. Eu vou até mudar essa cor da linha clicando aqui em cima na legenda, tá? No SMA5, eu vou colocar aqui um vermelhinho. Pronto, assim fica mais evidente a linha da média móvel. Se você observar aqui, ó, isso aqui é uma linha de tendência, né, que ela vai acompanhando as oscilações do mercado e vai te dando mais ou menos ali para que rumo, né, o mercado no caso a ação do Bitcoin, ou no caso o valor do Bitcoin está tendendo a ir, né? À medida que eu vou ajustando, vamos assim dizer, os períodos que eu quero considerar na minha média móvel, ele também vai mudando esse valor, tá? Então, está aqui a primeira versão da média móvel, que é uma média móvel simples, considerando os últimos 5 valores ou períodos, né? No caso, os últimos 5 minutos para cada cálculo que ele faz aqui. Eu também posso fazer os ajustes, os mesmos ajustes de linha que eu fiz aqui para o preço normal, o último preço do Bitcoin, né? Eu posso vir aqui novamente em Metrics e Axis. Eu pego aqui, ao invés do Last Price, eu pego aqui ó, o SMA5 e faço o mesmo processo, né? Eu tiro ali o círculo e o Line Mode aqui eu coloco ele Smoothed, né? Para justamente suavizar a linha do gráfico.
Ok, então já suavizou, tá legal. E, bom, nesse momento, então, eu tenho aqui a média móvel de 5 períodos. Eu poderia adicionar uma nova média móvel, né, para poder perceber aí a tendência que o mercado está indo, né? Por exemplo, você pode considerar mais períodos para poder verificar uma possível tendência do Bitcoin durante um certo período de dias, ou de meses, ou de horas, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia sim adicionar mais uma entrada no eixo Y. Para isso, novamente, eu vou vir aqui no campo Data e vou adicionar mais uma nova métrica, mais um novo eixo Y. Vou aqui em agregação e pego novamente lá embaixo em Moving AVG, que é o Moving Average. Seleciono novamente aqui o campo no campo Metric, né? Em vez de ser Custom Metric, eu vou pegar aqui o Last Price e vou colocar aqui um SMA, por exemplo, 30, ou seja, eu vou considerar 30 períodos. Só que aí tem um pulo do gato. Como que eu falo, né, aqui no Kibana para essa métrica, nessa agregação, considerar os últimos 30 valores? Aí tem um pulo do gato aqui, que é você clicar aqui em Advanced, bem aqui, tá? Ele vai abrir aqui um JSON Input. Não sei se vocês lembram, lá nos slides que eu havia comentado, existe lá um parâmetro chamado Window, que determina os períodos que você vai considerar na sua agregação. Então, para funcionar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma chave, vou dar um Enter, vou escrever Window, 2.30 e vou fechar a chave. Tá? Perdão, o Window tem que estar entre aspas, tá? Aí. Então, recapitulando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa janelinha aqui. Abre a chave, entre aspas, coloca o parâmetro, dois pontos e o valor do parâmetro e fecha a chave. Então, nesse caso aqui, vamos verificar se tudo correu bem. Vou aplicar, deve aparecer uma nova linha. Pronto, olha para você ver a diferença da linha agora em relação ao SMA, ao de 5 períodos, né? Mesmo processo, eu vou deixar ele suavizado aqui também, vou vir aqui em Metrics e Axis, vou pegar o SMA 30, vou colocar o Line Mode como Smoothed e vou remover os círculos e vou aplicar de novo as mudanças e aí pronto, né? Eu tenho aqui, ó, o meu SMA 30. Uma coisa interessante aqui nessa análise é que se você pegar então esse indicador, né, essa agregação que nós fizemos, que é um indicador na verdade, o mercado está em tendência de alta, né? Se você observar, ele parte aqui do 29.550 e vai subindo, então está me indicando aqui uma tendência de alta, né? Eu ainda posso colocar mais um outro indicador aqui, né, também. Vou minimizar aqui as métricas, né? Vou voltar aqui novamente em Data. Geralmente é comum a gente fazer esse tipo de análise, né? Vou adicionar uma nova métrica, de novo, no eixo Y, com a mesma agregação que vai ser o Moving Average. O Custom Metric vai ser o Last Price. Vou colocar aqui agora SMA 100. Eu vou analisar os últimos 100 valores. Vou clicar em Advanced. Vou novamente pegar aqui, abrir chave, aspa, Window, fecha aspa, dois pontos, 100 e fecha a chave. Ok, eu vou aplicar então essa mudança e vamos ver o que acontece lá no gráfico. Abriu-se então mais uma nova linha de tendência, uma nova linha de indicador de médias móveis, né? Vou novamente aplicar aqui a suavização e deixar ele um pouco mais elegante. Então vou em Line Mode, Smoothed e Show Circle eu vou desmarcar para sumir as bolinhas. Pronto, tá ali. Então, o que é legal aqui?
é que eu tenho um indicador, ou três indicadores, que me apontam, né, a uma tendência de fato de alta do valor do Bitcoin. Né? Então, para quem vai fazer um investimento em Bitcoin, né, baseado no histórico ali, está me indicando que o Bitcoin vai subir de valor. Né? Então, talvez seria interessante, para quem gosta de investir em criptomoedas, no caso do Bitcoin, entrar fazendo uma compra ali do Bitcoin com a esperança de que ele vá subir mais. Né? Então, assim, é possível você usar o Kibana com o Elasticsearch e o conjunto, né, Logstash para poder coletar dados de exchange e gerar aqui gráficos de tendências usando médias móveis, tá? Então esse aqui foi o primeiro passo, né, para a gente poder entender como eu posso utilizar o Kibana para esse tipo de análise, tá? Bom, pessoal, montamos aqui então as agregações usando médias móveis simples, mas não existe só esse tipo de média móvel, né? Existem outras, como eu havia comentado com vocês lá nos slides anteriores. Nós temos médias lineares, exponencial, né? Tem várias médias dentro do Elasticsearch para fazer essas agregações aí dentro daquilo que você necessita. Então, eu vou adicionar mais uma métrica aqui, né? mais um eixo Y, usando média móvel linear e a outra exponencial para explanar para vocês a configuração de cada uma dessas médias. Tá? Então, para isso, eu vou aqui em Data, vou adicionar aqui novamente uma nova métrica no eixo Y, selecionar novamente o Moving Average, Custom Metric aqui vai ser o Last Price, e aqui eu vou colocar um SML, vou pôr 100, tá? Os últimos 100 valores aqui. Em Advanced, eu vou clicar aqui em Advanced, vai abrir o JSON Input aqui. E aqui eu vou começar a construir então o modelo. Eu tenho agora, se eu não defino o modelo, né, no caso da agregação, ele automaticamente assume a média móvel simples, tá? Então aqui eu vou fazer justamente isso agora. Eu vou adicionar o modelo que eu quero trabalhar. Então eu vou abrir aqui a chave, abrir aqui a aspa, vou colocar aqui model, dois pontos, abre aspa e vou colocar aqui ó, linear, ponto e vírgula. Vou colocar aqui o window, abre aspa, fecha aspa, e a janela que eu vou considerar aqui é 100, né? E aí eu fecho aqui a minha customização, o meu JSON input, tá? Bom, vou aplicar isso daqui para ver o que vai acontecer no meu gráfico, tá? Pronto. Ele deu uma mudada radical no gráfico aqui, né? Porque justamente ele considera as médias, faz um cálculo de média ponderada de forma linear, né? E por isso é que eu tenho esses valores aqui mais baixos, que na prática não é esses valores, tá? Justamente por causa do cálculo que ele fez. Então, nesse caso, nesse aspecto, essa média não serve para a nossa análise aqui. Mas é só para explanar para você que você pode utilizar essa média para fazer algumas análises, dependendo aí a massa de dados que você tiver. Tá? Bom, então, para você aplicar o modelo, basta declarar aqui model, dois pontos, e o modelo que você quer trabalhar. Existe também o modelo exponencial, que também ele tem o mesmo conceito da média móvel linear, porém ele aplica pesos, né, para os valores mais antigos, para justamente suavizar, né, o cálculo e aproximar mais daquilo da informação real. Né? Ou seja, cada média móvel que você seleciona, cada modelo que você seleciona, ele aproxima mais da realidade do dado. Né? E aí fica a seu critério qual delas você vai utilizar aí para a sua análise. Tá?
Mas estou aqui só explanando mesmo do ponto de vista de como aplicar isso dentro do Kibana. Do ponto de vista matemático, eu recomendo, né, você olhar a própria documentação de agregação por médias móveis lá na Elasticsearch, no site do Elasticsearch, na documentação, que lá explica claramente, né, o que cada modelo faz dentro da sua análise. Né. É aquilo que eu falei para você, fazendo uma analogia bem grossa, é o mesmo mecanismo que os professores usam para dar peso para questões de prova. Né? Ou seja, eu dou um peso para uma questão mais simples, um peso mais baixo e um peso mais alto para uma questão mais complexa. Fazendo igual eu comentei com vocês, é uma analogia grossa, mas é similar, é muito próximo disso que essas médias trabalham. Né? No caso da exponencial, ela justamente você vai definir qual peso você quer dar para os valores mais antigos, para assim você ter uma suavização do gráfico, tá? Da linha do gráfico. Bom, aqui eu expliquei para vocês como é que você aplica o modelo, no caso do linear, eu vou colocar aqui então um outro modelo exponencial, que é o EWMA, tá? Também vou usar o 100 períodos, e aqui eu vou definir os settings, né, desse EWMA, do exponencial, porque ele precisa que você defina qual vai ser o peso, né, o peso alfa que ele coloca aqui, da suavização dos últimos valores. Né. Por padrão, se você não definir nada, ele atribui o valor 0,3. Tá? Esse valor ele pode ir de 0 a 1, tá, respectivamente. Sendo que o 0 é o mais baixo e 1 é o mais alto. Então, nesse caso aqui, eu vou entrar aqui com settings, dois pontos, abre chaves e fecha chaves, abre aspa, alfa, dois pontos, e eu vou considerar aqui o valor 0,5, tá? Para essa média exponencial aqui. Então, vamos aplicar, vou puxar aqui um pouquinho para ficar bem evidente, vamos aplicar e ver o que acontece no nosso gráfico. Olha, vou até mudar a cor aqui para ficar mais evidente essa mudança que rolou ali. Vou pôr um amarelo aqui, acho que talvez fique mais... Isso, pronto. Ó, se você observar, a exponencial ela foi o que mais aproximou, né, no último preço aqui. Tá? Na linha do último preço, né, no preço real, né, que teve o fechamento do Bitcoin. E você pode observar que ele acompanha, né, ali de fato a tendência do mercado. Tá? Vamos fazer uma nova mudança aqui. Eu vou colocar aqui agora, eu vou diminuir o peso para ele atribuir menor valor para os valores mais antigos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1. Tá? Então aqui o meu alfa eu setei para 0,1, vamos ver o que acontece com a linha do gráfico. Olha, ele já começou a atribuir menor peso para aqueles valores mais antigos, né? E aí, consequentemente, a linha do gráfico dá uma nova direção da tendência do mercado. Né? E se eu atribuir aqui o valor 0, o que acontece? Aí que ele zera mesmo, né? Olha, praticamente não teve uma tendência nenhuma, só a tendência aqui na frente, né? Que realmente teve uma oscilação e tudo mais. E eu posso também atribuir um maior peso para valores mais antigos. Então, por exemplo, eu posso entrar com o valor 1 aqui no alfa e aplicar novamente. E aí praticamente ele está acompanhando o gráfico. Né? Quer dizer que os valores mais antigos têm um peso muito maior, então ele considera isso dentro do processo de análise de cálculo ali da média móvel. Tá, eu vou deixar o valor aqui 0,2, por exemplo, só para uma nova análise, e aí vamos ver o que acontece. Ele aproxima mais um pouquinho. Então, o que acontece aqui nesse aspecto? Você tem ali, então, uma linha, né, de média móvel que te dá um pouco mais da realidade da tendência. Né? Então, a exponencial permite você ter um pouco mais de clareza, né, e dessa tendência, né, para onde o mercado está indo. Tá? Muito bem, pessoal. Eu quero agora apontar mais dois parâmetros, né, que um deles eu não declarei ele lá no nosso slide, mas o primeiro dele é o minimize, né, que tem a função
de encontrar a melhor configuração para settings. Aí nesse caso ele ajustar o alpha, né? E tem um outro parâmetro que chama predict, né? Que ele vai fazer o quê? Uma predição para onde o gráfico tende a ir baseado no histórico, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou fazer o teste com o Minimize agora. O que eu vou fazer aqui? Não faz sentido então eu ter os settings, porque o Minimize vai justamente fazer o trabalho de ajustar o alpha. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar os settings e vou colocar aqui Minimize, dois pontos true, por padrão ele vem desativado, né? E aí eu vou aplicar essa alteração para ver o que acontece com o meu gráfico SML100, tá? Então vamos lá. Ó, ele deu uma aproximada do preço, né? Provavelmente o que está acontecendo aqui? O Minimize ele pode ter setado um valor de alfa, na qual ele fez vários testes e julgou o valor mais ideal, um valor XYZ ali, tá? Então o Minimize tem essa função dentro dos modelos que você define, tá? Geralmente ele funciona para o exponencial e os holds, tá? Bom, e tem também o último parâmetro aqui, que é o predict, que ele vai fazer o que? Uma predição para onde tende, né, está tendenciando a linha do gráfico, né, no caso dessa análise que estamos fazendo aqui, que é a análise do modelo exponencial de 100 períodos. Então eu ponho ponto e vírgula, coloco aqui predict e coloco a quantidade de períodos que eu quero que ele faça uma previsão. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar um valor aqui baixo, eu vou colocar aqui 50 para ver o que acontece com o gráfico de SML 100. Então vou aplicar. E o que ele está fazendo aqui? Ó, ele está me dizendo que baseado no meu histórico, né, o gráfico aqui, no caso a linha, tende a se manter nessa perspectiva aqui de previsão, né, de predição. Tá? Ou seja, vai continuar ali, pode até oscilar, mas vai continuar reto, né? Dentro dessa perspectiva aí, tá? Bom, dentro disso eu posso também aplicar o predict não só para modelos exponenciais ou Rhodes ou linear, posso também aplicar isso para o SMA ou modelo simples, né? A agregação por médias móveis simples. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar aqui o meu Moving Average de 100 períodos, tá? Vou abrir aqui o Advanced, né? No caso, vou editar o JSON dele e vou também colocar aqui o Predict para fazer um contraponto com o exponencial, tá? Também de 50 períodos para ver se realmente ele está com essa mesma tendência, tá? Então, vou aplicar as minhas alterações no gráfico e pronto. Olha aí. Então ele também tem a mesma tendência ali, né, de valores adiante, né? Olha, então se você observar, olha as horas aqui, né? Então ele está em tese predizendo que vai também se manter mais ou menos nessa, pode oscilar, mas vai se manter nessa mesma tendência ali de, de valores, né, que o gráfico vai caminhar, tá bom? Bom, pessoal, o objetivo aqui dessa dica foi justamente demonstrar, né, como eu posso coletar um dado, armazenar no Elasticsearch e usar agregações por médias móveis para justamente fazer análise de mercado financeiro, né, ou de qualquer outro dado, né, em que se aplica médias móveis dentro do Kibana, né. Então aqui fica bem evidente e de uma maneira mais simples de como você pode usar esses recursos de agregações por médias móveis para justamente verificar algumas tendências, alguns indicadores, e no nosso caso aqui a gente aplicou em cima da oscilação de mercado de criptomoeda, especificamente do Bitcoin, aqui no Brasil através do mercado Bitcoin, da Exchange Mercado Bitcoin. Tá? Então a ideia foi justamente demonstrar todo esse processo de coleta, armazenamento e construção da análise, né? E a partir daqui você toma a decisão de compra e venda usando o indicador de médias móveis.
Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa dica. Eu quero postar mais dicas ao longo da semana, né? Geralmente uma dica por semana. Estou iniciando esse trabalho e a ideia é justamente compartilhar o conhecimento que eu vou adquirindo aqui durante os trabalhos que eu faço, né, em cima do Elasticsearch e toda a stack dele, né? E apresentar para vocês uma novidade aí sempre para auxiliar aí a galera, né, da comunidade aí que trabalha com Big Data, com Elasticsearch e assim por diante. Então eu vou voltar com uma nova dica para vocês e agradeço aí quem puder dar um likezinho aí no meu canal e também quem tiver críticas ou sugestões, por favor, coloque aí que vai ser muito bem-vindo. E a ideia aqui é sempre melhorar aí a didática, a explicação e se tiver alguma coisa errada na minha fala, por gentileza, coloquem aí também nos comentários, tá bom? Pessoal, obrigado, até a próxima semana e em breve estarei de volta.